Oi, tudo bem? Eu sou Ingrid Mendonça. Bem-vindos de volta ao canal que traz temáticas a respeito da inclusão e cidadania. Depois de um tempinho sem a gente gravar por aqui, as correrias do dia a dia, elas fazem com que esses momentos eles sejam meio esporádicos, mas a ideia é justamente a gente trazer temáticas, discutir, aprender junto, também trazer para cá respostas às sugestões de pessoas que tenha o desejo de compartilhar, de ouvir, de aprender e de transmitir mais a respeito da nossa causa. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, vai aí embaixo, faz a sua inscrição, só é clicar em inscrever-se e não esquece de ativar o sininho das notificações, que é para você ficar por dentro aí das temáticas, dos próximos vídeos e não perder nada do nosso canal, para estarmos sempre conectados. Então, hoje nós vamos falar de acessibilidade. E foi sugestão, queria mandar um grande abraço aí para o nosso amigo João Maia, do canal Fotografia Cega. Tenho acompanhado esse trabalho espetacular do João Maia, que também é pessoa com deficiência visual, como eu, como você que talvez esteja me assistindo, ou você que conhece alguém que tenha deficiência visual. E essa mensagem é para todos nós, enquanto pessoas com deficiência, e enquanto cidadãos dessa linda Manaus. Falar sobre acessibilidade é sempre desafiador. E não dá pra gente negar que avanços já aconteceram, que a gente está no ano chamado de o ano da acessibilidade, muita coisa mudando, é a era da inclusão, você já vê, é a sigla PCDs em todo lugar, acessibilidade nas ruas, em todos os lugares, pessoas falando sobre outdoors, mensagens de inspiração, de motivação, e resta nos perguntar se essa acessibilidade ela já é real. E o nosso amigo João Maia, ele há um tempinho me fala um pouquinho sobre como é essa acessibilidade na cidade de Manaus, na capital aí do nosso lindo Amazonas. E eu já estou trazendo para vocês orgulho de ser daqui do Amazonas, orgulho de ser daqui dessa cidade de Manaus, de poder militar nessa causa aqui em Manaus e trazer um pouquinho para vocês dessa realidade, do nosso cenário na questão, no quesito inclusão. Os desafios são imensos, como eu sempre digo para vocês, e a gente já avançou muito. Se a gente olhar para trás, se a gente desenhar um panorama, hoje a gente realmente já saiu do anonimato, já existem movimentos. Compartilhar aqui com vocês um fato bem novo dessa semana, hoje, 23 de julho de 2019, e aberta aí o edital para o concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas, e a gente teve uma vitória na área da inclusão. O edital abriu inicialmente com apenas 5% de vagas reservadas de cota para pessoas com deficiência, e uma vitória aí do movimento organizado de pessoas com deficiência. Hoje conseguimos aí a retificação do edital de 5% para 10% nas vagas. Então é uma conquista nossa, devemos fazer proveito, sim, que devemos comemorar, sim, e que deve nos despertar para a luta, que deve nos mostrar o quanto nós podemos fazer diferença quando estamos unidos. É realmente fantástico quando nós descobrimos o poder da união, quando nós nos desafiamos. Já aproveite para fazer essa reflexão, e não é aquela reflexão passiva de você refletir, deitar e dormir, mas uma reflexão que te desperte para se unir, para que talvez seja a sua presença nesse movimento que esteja faltando para a gente caminhar para frente, para nós avançarmos muito mais juntos. Registrar aqui o apoio de parlamentares da Assembleia Legislativa, que tem sido fundamentais também nisso, como nosso querido deputado Álvaro Campelo, que é o presidente da Frente Parlamentar de Pessoas com Deficiência, reativando aí essa força, essa voz que é de todos nós, que é um direito nosso dentro da Assembleia Legislativa. Isso tem possibilitado a gente muitas conquistas, avanços nessa área. E espero também que por meio desta veiculação, desse vídeo, a gente consiga ainda trazer novas discussões e necessidades de avanço. Se a gente olhar hoje para o cenário de infraestrutura, mesmo falando, o cenário arquitetônico da nossa cidade, muita coisa ainda precisa melhorar. Se nós formos para o centro de Manaus, um dia eu estava comentando e alguém falou assim, não fala de quem está na nossa gestão, não fala do nosso prefeito. Gente, trabalho bacana tem sido desenvolvido,
Na área de inclusão, nós temos aí projetos pioneiros desenvolvidos por essa gestão. Eu deixo claro que não estou falando bem ou mal do prefeito, mas todo o mérito ele tem que ser dado. E assim, um exemplo vivo para a gente, que eu experiencio no dia a dia, por exemplo, dentro da causa, do movimento organizado de pessoas com deficiência, é o Fundo Manaus Solidário, por exemplo, uma experiência inédita aí, partindo da Prefeitura de Manaus, que ao invés de ajudar, entre aspas, e de forma individualizada, abriu esse fundo social que traz para as instituições a oportunidade de conveniar de forma séria, de forma transparente, de submeter um projeto a um edital, de firmar um fomento, de prestar conta. Gente, isso é de um benefício inédito e muito mais amplo para o movimento de pessoas com deficiência. Mas um dia eu estava comentando a respeito, por exemplo, da reforma ali do Centro Histórico de Manaus. Muito bacana. Se você visitar hoje o Centro Histórico, alguns pontos ainda precisam de uma reforma, ainda precisam de uma revisão, mas a gente já tem pontos assim que ficaram bem legais, bem revitalizados mesmo, que trouxeram o sentido da revitalização. Mas aí vale a gente se questionar, enquanto pessoas com deficiência que vivenciam isso na pele, que sentem isso no caminhar, e enquanto cidadãos ditos sem deficiência, que passam por isso e muitas vezes olham e imaginam, e sentem empatia pelo companheiro e se imaginam naquele lugar. E eu, como pessoa com deficiência, por exemplo, quando ando, falei uma vez, acho que em uma entrevista até, quando ando ali na Eduardo Ribeiro, ali no centro, depois daquela reforma, daquelas pedras bonitas que foram descobertas por lá, que ficaram escorregadias, por sinal, e tenho baixa visão, fico dando topada aqui e ali, vou parar um pouco lá na frente, e me perguntei por vezes como seria para os companheiros aí da bengala, se a bengala ia engatar, quem utiliza a cadeira de rodas, como faz para trafegar por essa área. Então digo para vocês, esse é um dos cenários. E aí levo a gente a pensar, por exemplo, nos terminais de embarque e desembarque da cidade de Manaus. Nos pontos que são referências de circulação de pessoas. Na questão da acessibilidade. A questão acessibilidade, o termo acessibilidade, ele traz uma noção muito ampla, algo que está ao acesso de todos. Trazer acessibilidade, permitir acessibilidade, é você permitir que onde uma pessoa cega pise, consiga andar, uma pessoa usuária de cadeira de rodas também consiga, uma pessoa idosa também consiga, e uma pessoa jovem, sem deficiência, pulando, andando no skate e tal, consiga também trafegar. Esse é o conceito de acessibilidade. Então, até no momento de instalar uma rampa, como é o exemplo do terminal, quem conhece aqui a cidade de Manaus, quem anda por essas vias, terminal de embarque ali T5, ali no São José, onde tem uma rampa, e eu tenho colegas que são pessoas cegas, que já entraram embaixo daquela rampa, chegaram a se machucar, porque é uma rampa enorme subindo, tendo uma elevação enorme, para subir para a plataforma, e ela não tem nenhuma sinalização para a pessoa cega. Então, uma acessibilidade que não é acessível. Algo que foi pensado em alguém que tem uma mobilidade reduzida para precisar subir na plataforma, mas que não foi pensado que existem outros tipos de deficiência, como a deficiência visual, por exemplo. E aí sugere-se até um piso tátil que demarque, um sinal de alerta que demarque que ali existe uma rampa, uma grade de proteção. As plataformas, por exemplo, que não possuem grade de proteção, que não possuem recursos que auxiliem a pessoa com deficiência na sua autonomia e locomoção. O transporte coletivo, então, é algo extremo, para se falar assim. Eu acho que já comentei em outros momentos, ando no transporte coletivo todos os dias, sei na pele o que é isso, sei o que é não ter dispositivos acessíveis, sei o que é ficar parado em um ponto de ônibus e pedir para alguém te avisar e a pessoa vai embora e às vezes você nem percebeu que ela se foi. E às vezes ela está ali mesmo, mas o teu ônibus passou e ela não estava prestando atenção, acho que ela estava mexendo no celular, ou ela esqueceu que tinha que te avisar, porque ela não é obrigada. São coisas como essas
que já devíamos ter autonomia. E ter independência não significa que você nunca mais vai precisar pedir auxílio, pedir o apoio de alguém. Não significa que a cidade tenha que ter estrutura suficiente para isso. Nós sempre vamos precisar. Tendo deficiência ou não, nós sempre vamos precisar do nosso semelhante. Por isso que a gente é um ser social, o ser humano é um ser social, é um ser para viver em comunidade. Porém, é possível ter um pouco mais de autonomia? E a resposta talvez sempre será sim. Sempre haverá algo para ser adequado. E é importante a gente pensar junto nisso. Então, trago para vocês uma pequena mostra da questão da acessibilidade na parte arquitetônica. E digo para vocês que hoje, talvez uma das maiores barreiras ainda a serem vencidas, ela já saiu da parte arquitetônica. Ainda existe? Sim, como eu trouxe para vocês exemplos que mostram isso. Nós temos bairros nobres como Vieira Alves, Nossa Senhora das Graças ali, onde você não consegue trafegar em cima de uma calçada, pelo menos não uma pessoa que tem deficiência. Então, é um exemplo bem comum do que é o dia a dia na cidade de Manaus. Eu estou trazendo para vocês a realidade do centro histórico, de um bairro Vieira Alves, Nossa Senhora das Graças, Dom Pedro, mas nem vamos entrar em detalhes em bairros que são mais afastados desse olhar turístico, desse olhar do ponto alto da cidade de Manaus, para a gente conhecer essa realidade, como ela se apresenta bem de perto. Mas por que muitas vezes a maior barreira ela está no ser humano? Ela é chamada barreira de comunicação. E aí eu trago para vocês, olhando do ponto de vista cidadão, cidadã, como eu, como você, olhando para a questão das autoridades. Talvez a maior necessidade seja de autoridades que olhem para o projeto, para uma construção de uma passarela, de um viaduto, já com um olhar acessível. Porque hoje, o que a gente escuta muito, e eu trago para vocês como dirigente de organização da sociedade civil, como membro de um Conselho Estadual de Controle Social, o que a gente ouve muito no poder público. Quando sugerimos uma adequação de um prédio público, quando sugerimos a adequação de uma plataforma, de um viaduto, de uma passarela, de uma faixa de pedestres, quando sugerimos que o sinal sonoro tenha o bip, tenha o alerta, a gente ouve que é um gasto extra. Ouvimos que estamos em processo de contenção de gastos, ouvimos que estamos numa crise econômica, ouvimos que não temos orçamento suficiente, como se isso fosse algo que não estivesse na legislação. Como se nós não tivéssemos uma lei brasileira de inclusão vigente neste país, vigente neste estado, nesta cidade. Então, o que precisa é que essa barreira, é que essa inacessibilidade, ela saia da mente, do coração das autoridades, do povo, do cidadão, daquela pessoa que não tem nenhuma deficiência, que não se vê com nenhuma deficiência de ordem física, intelectual ou visual, por exemplo. A partir do momento que as obras forem pensadas de forma acessível, que a acessibilidade deixe de ser um gasto extra e seja vista como uma prioridade, porque o cidadão com deficiência, ele consome nesse país, nesse estado, nessa cidade, ele é um cidadão de direito, ele vota, ele é votado, ele compra, ele vende, ele trabalha, ele produz, ele consome. Nós vamos ter uma sociedade mais acessível. A outra grande barreira dentro da comunicação, ela está no cidadão comum, naquele que olha e fala, isso é um dever da prefeitura, isso é um dever do Estado, eu não tenho obrigação de informar para essa pessoa que não enxerga que ônibus é o dele, porque devia ter um negócio aqui na parada do ônibus que dissesse para ele quando o ônibus dele vier. Não tem, eu não sou prefeito dessa cidade, eu não sou parlamentar, eu não sou governador, e eu estou apressado para ir para minha casa. Então, eu e você somos responsáveis pela melhoria que nós esperamos. O prefeito que está lá, o vereador que está lá, o parlamentar que está lá, ele um dia esteve aqui onde eu e você estamos. E um dia pode ser que eu ou você estejamos lá onde ele está. Que pensamento tem ele? Que pensamento temos nós? Que pensamentos estamos formando enquanto sociedade? Então, a barreira da comunicação
ela precisa ser retirada no meu relacionamento com o meu semelhante, no teu relacionamento com a pessoa que você encontra no dia a dia. É quando você é funcionário de uma instituição, é quando você é funcionário de uma repartição pública, de uma secretaria, de uma unidade de saúde, se recusa a atender uma pessoa com deficiência. É quando você imagina que pelo fato de a pessoa ter uma deficiência, você não sabe lidar com ela e nem precisa aprender, e ela tem que trazer um responsável, um procurador, alguém que fale por ela, que torne essa comunicação mais fácil, ao invés de você procurar formas de se comunicar, ao invés de você facilitar o acesso. A acessibilidade é isso, é o acesso facilitado, é o direito ao acesso a todas as pessoas. Está na minha mão, está na sua mão, fazer esse direito real, tornar isso uma realidade. Aquilo que nós tanto esperamos, que às vezes você critica como algo tão de longe, é hoje uma missão minha e sua. Nós podemos fazer a diferença através do nosso voto, renovando a política, elegendo novos parlamentares? Sim. Nós podemos fazer a diferença cobrando, fazendo manifestações? Sim, podemos. Mas nós podemos fazer a diferença sendo essa diferença, enquanto cidadãos dessa sociedade. Um grande abraço para você, fica aqui a nossa reflexão, não se esquece de se inscrever no canal, compartilha também com os seus amigos e vamos juntos ser esse canal de mudança, ser essa fonte que está sempre a jorrar, a crescer, a conectar-se e a contagiar outras pessoas para fazer o bem. Grande abraço.